Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sempre na segunda vez é mais forte, né? Por isso que foi importante Moisés escrever o livro de Devarim, repetindo a Torá para a congregação. Irmãos, hoje nós estamos estudando. Primeiro eu queria agradecer a presença do senhor Ari, da sua esposa, de toda... Arino? Desculpa. De todos os familiares, de todos os visitantes. Estou vendo que tem irmãos aqui nos visitando. Sintam-se confortáveis na casa de Elohim. A casa é dele, pertence a ele. E nós, como seus filhos, todos nós, temos a oportunidade de assentar e ouvir a sua palavra. Amém? Sejam bem-vindos. Nós estamos estudando a 50ª porção, a Parashá Kitavur, quando entrares. Aqui se refere, essa Parashá está em Devarim, Deuteronômio, no capítulo 26, do verso 1, até o capítulo 29, do verso 9. É uma Parashá que inicia falando sobre a promessa de Elohim de adentrar a terra prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, a toda a nação de Israel. E aqui está enfatizando no momento que essa promessa se cumprir na vida da nação de Israel, quando adentrares. Uma vez eu ensinando essa Parashá, eu falei que neste momento a nação de Israel, por adentrar a terra prometida, ela passa a ter uma responsabilidade maior, porque está recebendo o privilégio de obter uma terra prometida aos nossos pais, no qual Elohim exigiria para que a nação de Israel fosse exaltada sobre as demais nações. E quando Elohim fala sobre exaltar nas demais nações, Elohim falava de uma referência, para que a nação de Israel fosse uma referência para o mundo. Bom, Alice, seja bem-vindo. E para nós é uma oportunidade, irmãos, ver esse cumprimento na nação de Israel como referência para a humanidade. A referência da palavra de Elohim, dos seus oráculos, dos seus ensinamentos, para que Israel fosse bênçãos para as nações. Assim está prometido desde Bereshit, desde Gênesis no capítulo 12, quando Elohim chamou Abraão e disse: sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqui começa essas promessas a se cumprirem na nação de Israel. A Parashá, quando a gente começa a lê-la, a gente vai identificar, irmãos, que Moisés aqui, lá no capítulo 26, ele começa a falar sobre as cerimônias que eram realizadas na terra de Israel, referindo-se aos primeiros frutos, as primícias dos frutos, chamado de Bikurim em hebraico. Depois, os primeiros frutos das 7 espécies, que quer dizer o minim, que está tudo descrito aí no capítulo 26, os mesmos deviam apresentar, a nação de Israel devia se apresentar diante de Elohim, diante do sacerdote, dando os dízimos de todos os primeiros frutos, e distribuindo isso também para os levitas, para os órfãos, para os necessitados e assim por diante. Irmãos, eu queria começar estudando essa Parashá, falando de uma coisa que nós já aprendemos diversas vezes aqui, Retorno. E eu vejo que é a maior dificuldade que nós temos como comunidade, individualmente, como família e como comunidade. Começando de uma forma pequena para maior. Porque todos nós estamos engajados nesse contexto, e se nós não soubermos lidar com essas situações, nós perderemos o nosso principal objetivo, Léo, que é obter a nossa verdadeira essência. A essência que Elohim estabeleceu lá em Bereshit, no capítulo 1, que nós estamos aqui trabalhando por ela. Lá quando a gente visualiza em Gênesis no capítulo 1, ali o homem ele tinha um relacionamento integral com Elohim. Ele via a face de Elohim, ele via a presença de Elohim no meio dele. E a partir do momento onde adentrou o pecado na humanidade, nós perdemos esse relacionamento. E Elohim nos deu Yeshua HaMashiach para que nós pudéssemos trabalhar para vivenciar essa essência novamente. E é por isso que nós sentamos aqui a cada Shabat para aprendermos a alcançar aquela verdadeira essência que tínhamos em Bereshit. E nós precisamos fazer com que essa essência venha florescer sobre nós. E quando nós falamos que nós todos estamos lidando com essa situação, nós precisamos aprender a conviver com ela. Conviver em que sentido?
Conviver no sentido que ela é necessário para nós, só que nós precisamos subjugar essa necessidade, que eu vou falar um pouco mais à frente. Não deixar que essa necessidade, Léo, venha me julgar, venha sobrepor as minhas vontades ao meu verdadeiro sentido, ao meu verdadeiro objetivo, que é o objetivo espiritual. Ou seja, eu entendo que algo que é físico é necessário e eu preciso daquilo. Porém, se eu começo a colocar essa necessidade que são básicas para mim e para você, me submeter a ela, eu começo a desvirtuar, a fugir do verdadeiro sentido que é o sentido espiritual, que nós precisamos trabalhar. Eu vejo isso muito claro quando nós falamos aqui, e o judaísmo, irmãos, ele entra nessa questão, a Bíblia entra nessa questão, de ensinar você a conviver, a não fugir. Porque quando a gente fala aqui que o confronto é inevitável, por mais que você fuja, uma hora você vai enfrentar. Quando a gente fala que a pessoa que busca a santidade, ela tenta se isolar, ela não está buscando a verdadeira santidade. Porque se isolar, buscar a santidade sozinha é fácil. Eu não enfrento os problemas, eu não enfrento as dificuldades do meu próximo, eu não procuro exercer tzedakah, justiça social. É fácil cumprirmos a justiça sozinhos. Mas precisamos exercer a justiça como sociedade, como comunidade, enfrentando os problemas do Rogério, enfrentamos os problemas do Francisco, enfrentando as dificuldades pessoais de cada ser humano. E o grande problema é que nós estamos nos preocupando simplesmente com os nossos. Esse não é o contexto de Yeshua HaMashiach. Esse é o contexto de Roma. Esse é o contexto do mundo. E nós estamos adentrando no contexto de Roma, Léo, no mundo, e não no contexto de Yeshua. Porque nós não aprendemos a lidar com coisas que são necessárias para nós. Quando a gente visualiza aqui em Bereshit, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 26, que Elohim começa falando assim, ó, presta atenção até o verso 11. Quando tiverdes entrado na terra, que o eterno teu Elohim te dar por herança e possuíres e nelas habitares, tomarás da primícia de todos os frutos dos solos que colheres da terra que o eterno teu Elohim te dá, e a porás num cesto e irás ao lugar que o eterno teu Elohim te escolher para ali fazer habitar o seu nome. Apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício, e lhes dirás, hoje declaro perante o eterno teu Elohim, que entrei na terra que o eterno prometeu aos nossos pais que nos daria. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o porá diante do altar do eterno teu Elohim. Então protestarás perante o eterno teu Elohim e dirás, Arameu, prestes a perecer foi meu pai, que desceu ao Egito e ali peregrinou com pouca gente. Porém cresceu até tornar-se nação grande, poderosa e numerosa. Então os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, impondo sobre nós dura escravidão. Então clamamos ao eterno Elohim de nossos pais, e o eterno ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, a terra que emana leite e mel. E agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, eterno, me destes. Então as porás perante o eterno teu Elohim e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o eterno teu Elohim tenha dado a ti e a tua família, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Irmãos, aqui, nesse capítulo, começa a falar, e algumas traduções, aí está até o início o título do capítulo, que diz assim, as primícias da terra, os primeiros frutos, bicurim em hebraico, onde a nação de Israel apresentava em Jerusalém todos os frutos em gratidão por tudo que Elohim tinha os concedido. Irmãos, o que eu quero entender sobre essa gratidão, Léo? E aqui que eu quero entrar. Para que eu tenha o fruto, o que era necessário que eu faça antes? Ok, plante. Para o fato de eu plantar, eu preciso trabalhar. Eu preciso exercer uma necessidade, algo que é necessário para que eu venha colher aquele fruto. Ou seja, eu preciso trabalhar para oferecer como gratidão aquilo que Elohim tem me dado. Aqui está falando do dízimo, que a gente vai ler um pouco mais à frente. Mas eu quero adentrar aqui na questão do trabalho, irmãos. Porque quando a gente visualiza, e você vai
verificar, que eu quero abordar aqui, nesse verso estão inclusos 2 pontos fundamentais da nossa vida, como sociedade. Neles podemos visualizar que o israelita apresentava diante do sacerdote, representando a nação de Israel, para que ele apresentasse a Elohim como gratidão por todo o fruto do seu trabalho. E aqui que eu quero entrar na questão, irmãos. O trabalho representa a prosperidade, que só terá sentido se for acompanhado com o principal aspecto, o espiritual. Quando a gente visualiza que um israelita teria que apresentar as primícias dos seus frutos para Elohim, ele está enfatizando com esse ato aqui que o seu trabalho físico, que é necessário para ele, que é necessário para mim, que é necessário para nós como sociedade, ele só faz sentido se ele for apresentado diante do nosso Criador. Se o meu objetivo do meu trabalho for alcançar a minha verdadeira essência que está lá em Gênesis. Eu só tenho sentido em trabalhar se eu trabalho para conquistar o reino de Elohim. Porque se eu trabalho simplesmente para obter o meu sustento, ou simplesmente para dar boas coisas a mim e aos meus filhos, esse sentido é o sentido romano. É o sentido deste mundo, que busca poder e ganância cada vez mais, irmãos. E é aí que é o grande problema nosso. É aí que Elohim fala conosco diariamente, que nós estamos simplesmente adentrando aquilo que é desejo nosso, aquilo que nós nos preocupamos. Quando a gente fala assim, eu quero dar boas coisas ao meu filho. Eu vou pegar até o Júnior aqui como testemunho, que hoje ele está apresentando aqui a Sara. Que você faça isso mais umas 3 vezes, tá, Júnior? Cadê o Júnior? Foi para lá. Que todos os varões aqui têm o privilégio de trazer aqui umas 3, 4 vezes uma criança aqui para se apresentar. Que eu também. Não sei se eu vou chegar nessa quantidade, mas uns 4, né, meu amor? Tá ali. Tô brincando, irmão, não sei não. Mas eu quero mostrar, irmãos, que às vezes nós baseamos na desculpa que queremos dar boas coisas aos nossos filhos. Queremos dar bons sustentos para nós, e isso é lícito. Mas isso não pode estar me dominando. Isso não pode ser o meu objetivo principal, Léo. Isso não pode ser a minha essência. Isso não pode ser aquilo que fundamenta a minha fé. Porque se isso está fundamentando a minha fé, eu estou da mesma forma que o mundo. Eu estou andando no mesmo sentido, na mesma trilha. E eu não vou conseguir fugir dela. O trabalho representa a prosperidade, que só terá sentido se for acompanhado com o principal aspecto, o espiritual. O homem não pode se tornar escravo do seu trabalho, mas sim, o trabalho deve ser submetido ao ser humano, para que ele possa conservar a sua principal característica, a espiritual. Eu vou repetir, o homem não pode ser dominado pelo seu trabalho, mas ele tem que dominar o seu trabalho para que ele venha preservar a sua principal característica, que é o espiritual. Quando Elohim pega aqui no verso 2, olha o verso 2. Tomarás da primícia de todos os frutos dos solos, que colheres da terra que o Eterno teu Elohim te dá, e porás num cesto, e irás ao lugar que o Eterno teu Elohim te escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Que lugar é esse que Moisés está se referindo? Que lugar é esse aqui no verso 2? Jerusalém. Jerusalém. E porás no cesto e levarás para Jerusalém. Irmãos, se ele estivesse no sul de Israel ou no norte de Israel, ele teria que ir até Jerusalém para apresentar o fruto do seu trabalho. E por que Jerusalém, irmãos? É aqui que está a grande questão. Por que não apresentar o fruto no local onde ele está? Por que eu não poderia apresentar o fruto lá em Elate, que é no início de Israel, que está ali no sul de Israel, acredito que seja o sul de Israel. Ou seja, Jerusalém estava distante. Um habitante de Elate teria que andar até Jerusalém para apresentar esse fruto. Por que ele não apresentava dentro da sua cidade? Por que Jerusalém? Qual o sentido de Jerusalém? Para fazer com que os meus olhos e os seus estejam estabelecidos dentro do contexto de Jerusalém. Porque Jerusalém é o centro da adoração espiritual. Jerusalém representa o centro onde as nações irão para buscar a sua verdadeira essência. Quer ver? Vai comigo lá em Isaías capítulo 60, para você entender por que Jerusalém. É o lugar de adoração. Isaías 60. Eu pulei um pouquinho aqui meu estudo, hein? Mas tá bom.
Isaías 60 diz assim, ó: levanta-te, resplandece, verso 1. Pois já vem a tua luz e a glória do Eterno vai nascendo sobre ti. Está falando sobre Jerusalém. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem o Eterno, sobre ti o Eterno vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor dos teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Os teus filhos virão de longe e as tuas filhas se criarão ao teu lado. Quando ouvires, ficarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará. A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Multidão de camelos cobrirá a tua terra, os dromedários de Midian e Efá. Todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores do Eterno. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de Nebaiote, e te servirão, com agrado subirão ao meu altar, e eu cobrirei de esplendor a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pomba aos seus ninhos? Certamente as ilhas me aguardam. Vem primeiro os navios de Tarsis, trazendo os teus filhos de longe, e a sua prata e o seu ouro com eles, para a honra do Eterno teu Elohim, o Santo de Israel, pois ele te glorificou. Estrangeiro reedificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Embora no meu furor eu te tenha ferido, na minha benignidade terei compaixão de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas das nações, e conduzido com elas os seus reis. Pois a nação ou o reino que não te servirem perecerão, essas nações de todos serão assoladas. A glória do olíbrio virá a ti, o cipestre, o almeiro e o bucho conjuntamente, para adornar o lugar do meu santuário. Eu farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando os seus filhos do que te oprimiram, prostrar-se-ão aos teus pés todos os que desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Eterno, ou a Sião do Santo de Israel. Embora fostes abandonada e odiada, de modo que ninguém passava por ti, far-te-ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração. Beberás o leite das nações, e te alimentarás aos peitos dos reis. Então saberás que eu, o Eterno, sou o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira trarei bronze, e por pedras ferros. Farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua te iluminará. Pois o Eterno será a tua luz perpétua, e o teu Elohim a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Eterno será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então todo o povo será justo, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação. Eu sou o Eterno, e a seu tempo farei isso prontamente. Ou seja, está mostrando que a adoração se centraliza em Jerusalém, para que o homem pudesse entender que o seu verdadeiro sentido, que a sua verdadeira busca é a busca espiritual. Irmãos, a grande questão que nós enfrentamos, e é aí que eu quero falar, que é aí que nós precisamos adentrar, é entender que nós precisamos subjugar o nosso trabalho. Mas aqui na nossa congregação, em grande maioria, é o trabalho que tem subjugado a nós. Nós temos simplesmente pensando em ter cada vez mais um celular melhor do que o outro, um carro melhor do que o outro, uma casa melhor do que o outro, dar um estudo melhor do que o outro para o filho. Um quer fazer, nem o filho tem o desejo, quer que o filho faça medicina, quer que o filho seja advogado, quer que o filho seja, sei lá o que nós planejamos. Ou seja, nós estamos colocando a vida dos nossos filhos, as nossas vidas, dentro do nosso conceito e deixando que Elohim reine a outros, mas não a nossa família. Irmãos, isso é a realidade no meio de nós, isso não é?
é uma realidade no meio de nós. Quando Elohim fala que deveríamos apresentar diante de Jerusalém os primeiros frutos, é para entender que tudo emana dele e que os nossos olhos precisam estar fitos naquilo que é o verdadeiro sentido, que é o espiritual. Não podemos deixar o trabalho nos submeter. Não podemos deixar que o trabalho venha estar sobre nós, porque se fizermos isso, estaremos distorcendo aquilo que a Bíblia estabeleceu. Francisco, aonde que a Bíblia fala que eu devo dominar sobre o meu trabalho? Vai lá em Gênesis para você visualizar isso. Irmãos, é assim que as trevas faz. É assim que o mundo faz. É desse jeito. Distorce aquilo que Elohim estabeleceu para que eu e você venhamos fugir da essência que nós temos. É assim que o mundo faz com o casamento. O casamento bíblico diz que primeiro devemos nos juntar, deixar os nossos pais, as nossas mães, nos casar para depois termos relações sexuais. O mundo fala o contrário. Primeiro tenha relação sexual, primeiro conheça, para que depois eu venha me casar. E a família vai indo embora. E é a nossa verdadeira essência, a nossa religião. Ela é uma religião de palavras, ela não é uma religião verdadeira, porque nós não vivemos. Porque estamos no mesmo caminho de Roma. Nos preocupando com o poder. Você acha que Roma conquistava os seus impérios, as suas províncias, com que sentido? De obter mais poder, mais riqueza, para sustentar aquilo que eles estavam planejando? O que Roma tinha que ver com a nação de Israel, que estava a quilômetros da sua capital? Nada, mas a busca do poder, a busca da ganância fizeram com que as pessoas, que Roma, oprimisse os demais povos. Assim aconteceu com a Grécia, assim com o Egito, assim com a Síria. Assim tem corrido agora com os Estados Unidos, depois vai levantar a China, e vai levantando poder sobre poder, e outros vão sendo derrubados. E se nós não formos diferentes dessa sociedade, de nada nos adiantará sentar aqui Shabat após Shabat. Não terá sentido nenhum. Pois estamos no mesmo caminho do mundo. As pessoas abrem mão de vir à congregação porque tem coisas seculares para se cumprir. Enquanto deveríamos abrir mão das outras coisas para estarmos nas espirituais. Porque, irmão, sabe qual que é o sentido, qual que é a resposta que Elohim tem desse ato? Quando eu tenho o meu trabalho, quando eu tenho a minha vida social, quando eu tenho a minha academia, o meu lazer, o meu esporte, quando eu tenho os meus deveres, e quando eu tenho a minha vida espiritual, quando você abre mão da espiritual para fazer as demais coisas, Elohim entende, e a Bíblia nos ensina que o nosso verdadeiro sentido, que aquilo que eu mais tenho no coração não é o espiritual. Porque se eu entendesse que eu preciso caminhar para Jerusalém, para receber a vida eterna, eu abriria mão de outra coisa, mas não do espiritual. Tenha coisa com a sua vontade. Eu não estou falando aqui que a gente não pode trabalhar, mas eu não posso ter a preocupação, e eu não vou ter essa preocupação, e espero que Elohim me ajude, de trabalhar igual um doido, para fazer com que meu filho seja um médico. Para fazer com que meu filho tenha uma casa que venha... Quando casar, venha ter uma casa de 400 mil reais, para dar uma casa, para dar um carro ao meu filho, e nós vamos adentrando e aí vai, endividando, porque eu preciso ter um iPhone, porque eu preciso ter um carro do ano, porque eu preciso ter uma casa maravilhosa. Irmãos, podemos trabalhar para essas coisas, não estou falando isso, mas se isso é minha essência, se eu abandono o espiritual para conquistar essas coisas, o trabalho me domina. Nós estamos fugindo. Amém. Amém. Uma vez nós aprendemos aqui na bênção que nós fazemos. O Eterno te abençoe e te guarde. Midiano lhe lembrou, te guarde de ser dominado pelas bênçãos. Irmãos, a grande questão e o grande problema que nós temos é que nós buscamos aquilo que é lícito e trazemos para dentro de nós. Esse dia estava vendo na internet uma pessoa colocando, o anticristo vai ser um chip que vai colocar na mão, no braço. Irmão, você acha que o anticristo vai ser essa coisa idiota? Que você vai descobrir colocando na internet qual o sinal do anticristo? O anticristo você só vai entender, e eu acredito que ele já está aí há muito tempo, se nós estivermos em obediência à palavra, se estivermos trilhando um caminho diferente de Roma. Senão não adianta vivenciarmos.
Irmãos, é nessa questão, nós pegamos as coisas que são lícitas e trazemos para nós, mas elas nos prejudicam. Lá em Gênesis, no capítulo 2, seu Arino, como é o nome da senhora? Dona Esther. A senhora fica, tenha liberdade, que às vezes é cansativo, tá? O seu Arino, se ele estiver cansado, a senhora pode ficar à vontade, tá? Não se preocupa, não. Tá, Rogério? Quando você sentir isso aí, você... Tem uns 10 filhos aqui? Ó, em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 1, no verso 27, diz assim, ó. Gênesis 1, no verso 27 a 30, aqui que eu quero te mostrar que Elohim estabeleceu o nosso domínio sobre o nosso cotidiano, sobre o nosso trabalho, sobre os animais. No verso 27 diz assim, ó, assim Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim que eu e você precisamos trabalhar para reconquistá-la, para fazer florescer sobre nós. A imagem de Elohim o criou, macho e fêmea os criou. Elohim os abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Leia comigo, enchei a terra e sujeitai-a. Irmão, sujeitar a terra quer dizer que a sua verdadeira essência, você só vai conseguir preservá-la se você sujeitar a terra a você. Elohim, quando estabeleceu isso aqui, ele não estabeleceu à toa. Ele estabeleceu que o homem só ia ter o Tselen e o Demut, que é a sua imagem, a sua essência, a sua semelhança. Ele só ia preservar essa essência e essa semelhança se ele dominasse a terra. Agora, se a terra o domina, o homem perderá essa essência. Olha o que fala depois. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que arrastam sobre a terra. E disse ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se achem sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves em que há fruto, que dá semente, servosão para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os seres viventes que arrastam sobre a terra, tendo dado todas essas ervas verdes como mantimento, e assim foi. E viu Elohim que tudo criou era bom. Irmãos, nós precisamos dominar o nosso trabalho, para trabalharmos a nossa verdadeira essência. Nesse verso fica claro que o ser humano tem a obrigação de dominar a terra. Dominar a terra quer dizer dominar o seu trabalho, o seu mantimento, a sua necessidade, para que isso não venha te dominar. E quando falamos da terra, falamos do trabalho, como eu disse. Porém, se o ser humano for dominado pelo trabalho, todos os grandes atributos que ele possui não terão nenhum valor e não serão dirigidos pelos verdadeiros sentidos, que é o espiritual. Aí eu mostrei lá em Bereshit, volta lá em Deuteronômio no capítulo 26. Que Moisés aqui fala no verso 2, e irá ao lugar que o Eterno escolher para ali fazer habitar o seu nome. Irmãos, quando você estuda aqui todo esse capítulo, você vai ver que o dízimo, ele é obrigatoriamente utilizado para as necessidades do templo, para a necessidade dessa congregação e para a tzedakah. Leia sobre o dízimo. O dízimo não é só para o sustento do pastor, não é só para o sustento dos obreiros da congregação, mas ele é para a justiça social. É o que está falando aqui em Deuteronômio. Mas adentrando, eu não quero entrar nesse ponto. Eu quero mostrar, irmãos, que se o nosso trabalho, se as nossas coisas que nos são listas, nós não aprendemos a lidar com elas, a grande maioria de nós não vamos alcançar o nosso verdadeiro intuito, que é a salvação. Que é a salvação. Jerusalém representa que o homem precisa ter os seus olhos fitos e compenetrados ao seu principal objetivo, o de servir ao único Criador. Jerusalém representa onde todas as nações irão para aprender do verdadeiro Elohim. Salmo 73, vai lá no Salmo 73 comigo. João 6, 26 e 27, fala sobre o quê? Lê. É porque eu quero ver se é o que eu vou falar. 26 e 27. Diz assim, ó.
Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartardes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque o Elohim, o Pai, o marcou com seu selo. Amém, irmão? E esse é o verdadeiro. Yeshua não estava dizendo aqui que o homem não poderia buscar o pão, mas ele não poderia ter aquilo ali como o principal objetivo da sua vida. Ele mesmo diz: buscai primeiro as coisas dos céus, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a minha necessidade, aquilo que você quer dar boa coisa ao seu filho, se você busca a sua verdadeira essência, você o dará. Elohim o dará. Salmo 73, irmãos, aqui tem um grande exemplo de como a gente visualiza a questão da riqueza. E a grande questão, irmãos, é aí que nós precisamos adentrar. E eu quero ser repetitivo. Eu vou ser repetitivo. Na questão, nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque se não aprendermos, ficaremos pelo caminho. É triste quando a gente ouve a nós mesmos, desejamos de fazer coisas físicas e não fazer as espirituais. Ali, irmãos, mostra onde está o nosso coração. Não tem desculpa. Você pode falar o que quiser, mas é onde está o teu e o meu coração. E nós precisamos ser livres dessas coisas, entender e colocá-las em práticas. A fé está aí sendo chicoteada, está sendo blasfemada, porque as pessoas não dão testemunho da palavra. O dinheiro do dízimo tem sido gasto para sustentar salários grandes. O dinheiro do dízimo tem sido para formar televisões, tem sido para manter televisões, programas de televisão, tem sido com o intuito de pregar um evangelho e vivenciarmos isso, irmãos. Nós precisamos vivenciar o evangelho. É o que não tem acontecido na grande maioria. Vivenciar a Torá. Nada. Eu nunca esqueço José, uns 10 anos atrás, ele pregando, ele ensinou assim. Por aí, se não for mais, José vai lembrar. O melhor exemplo de pregação é o que, Zé? O exemplo de vida. É o melhor exemplo de pregação. Você não precisa falar uma palavra. Mas se a nossa vida, irmãos, é aí que entra a grande questão. Eu falei isso na semana passada, o Léo repetiu, a pastora Sandra, que se nós, Elohim está falando de julgar os atos de injustiça, mas com a obediência. Agora, se nós não entrarmos na prática da obediência, não julgaremos ninguém. Ninguém. Só que o grande problema é que quando estamos na desobediência, é aí que nós queremos julgar. É aí que nós metemos o nosso dedo. E eu não estou aqui julgando a congregação, excluindo a congregação não, tá? Eu faço parte dela. A palavra que é para vocês é para mim. Da mesma forma, Salmo 73 diz assim, ó: verdadeiramente bom Elohim para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ou seja, eu fugi da minha essência. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eu perdi aqui onde eu estou. 7. Não tem limite as imaginações do seu coração. Zomba e fala com malícia. Na sua arrogância ameaça com opressão. Ergue a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem, como eu sabe, Elohim? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, e em vão lavei as minhas mãos na inocência. Irmãos, a gente fica olhando aqui esse salmo, fala assim, mas como que ele pensou? É assim o nosso pensamento, Léo. A gente fica olhando a riqueza do próximo e fala assim, nossa, ele vai prosperando. Parece que ele não enfrenta as dificuldades da carne, de ter que subjugar a sua carne, de ter que enfrentar a luta do seu cotidiano, e ele vai se enriquecendo. Mas quando o salmista visualizou, ele fala, quase o meu pé escorregou. Mas olha o verso aqui diante, irmãos. Deixa eu mostrar aqui onde ele fala assim, quando entrei na presença do Altíssimo.
16. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Elohim. Então entendi o fim deles. Irmãos, é assim que é a questão. Até que entendi o fim deles. Agora, vocês lembram que eu falei da questão de Davi? Conseguimos visualizar o pecado, a consequência do pecado, quando o outro comete. Agora, se nós estamos nos preocupando em trabalhar, nos preocupando em dar boas coisas aos nossos filhos, casas maiores, carro doando, irmãos, esse comércio, a nossa comunicação, os meios de comunicação, ele nos leva a esse conceito. Ele nos leva a estar preso cada vez mais nesse mundo capitalista. E se nós não aprendemos a nos contentar com as coisas humildes, nós vamos estar dentro deles. Fala, Jana. Eu vou falar aqui um pouquinho, sobre Mamon. Eu vou entrar em Edom também, que é o mesmo sentido. Mesmo princípio que você está falando. Até que entrei no santuário de Elohim e compreendi qual seria o destino dos ímpios. Olha o verso 18. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Quão repentinamente são destruídos, totalmente consumidos de terrores. Como faz como um sonho o que acorda, assim o Eterno, quando acordares, os desprezarás como fantasias. Quando meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, e tu me seguras pela mão direita. Guia-me com o teu conselho, e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti, ó Elohim? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Elohim é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. O que distanciam de ti perecerão, tu destróis todos aqueles que são infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Elohim, pois o meu refúgio no eterno Elohim, anunciarei todas as suas obras. Pois o meu refúgio no eterno Elohim, anunciarei todas as suas obras. É a verdadeira essência que ele encontrou. Ele entendeu o verdadeiro sentido. A verdadeira busca, irmãos. Lá em Lucas, no capítulo 16, vamos lá que a gente vai entrar um pouquinho no que a Janaína falou. Irmãos, desculpa, essa paraxá, ela fala muito sobre ali a questão da obediência, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Sobre a questão das bênçãos que receberíamos se obedecêssemos e as maldições que receberíamos se fizéssemos ao contrário. E muitas vezes nós nos apegamos, e o que eu acho mais maravilhoso, eu lembro uma vez do Giovanni ele falando assim, quando a gente visualiza essas bênçãos, essas maldições, eu não vejo maldições, mas eu vejo bênçãos. Porque, irmãos, quando a gente entende que Elohim visualiza que o nosso caminho está errado, e ele nos corrige com as suas palavras, eu vejo uma ação de amor. Porque se eu estou na mesma iniquidade, e Elohim não me corrige, a palavra diz que eu não sou filho, mas sou bastardo. Ele não me enxerga como um filho. Mas no momento que há correção, Elohim está querendo me mostrar que o caminho que eu estou seguindo, que essa congregação está não seguindo, mas que grande parte ainda não entendeu, se nós não entendermos que nós precisamos retornar, fazer uma techuvá, reconhecer que verdadeiramente temos trilhado o caminho de Roma, nós não seremos filhos, mas sim bastardos. Levantará outro em nosso lugar e fará a obra que Elohim deseja fazer. Em Lucas capítulo 16, irmão, se você bate uma hora, pega num computador e bate assim, riqueza. Você vai ouvir desde Bereshit até Apocalipse falando e advertindo contra a riqueza. É um assunto que norteia a humanidade desde o seu início. E é difícil, irmãos. E a grande questão, às vezes, a gente quer fugir daquilo ali. As pessoas preferem viver na miséria e não aprender a lidar com isso. Ela está errada, precisamos aprender. A mesma coisa fazem com a bebida. Aqui essa congregação entende, se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar nada que te proíba. Mas aqui nessa congregação, 98% não botam um álcool na boca.
mesmo que venhamos entender que a bebida é permitida, a gente entende que para nós não vai nos trazer nenhum proveito. Vai, pelo contrário, vai nos dar mau testemunho. É lícito, mas nós precisamos aprender a lidar com aquilo que é lícito. É isso que eu estou querendo mostrar. Eu não posso dizer que é proibido. Porque no momento que eu falo que é proibido, eu estou indo contrário à palavra. Porque ela permite. Mas eu preciso aprender a lidar com aquilo que é permitido. É aí que é a grande questão, irmãos. É fácil eu aprender a lidar com aquilo que eu estou fugindo. Mas eu quero aprender. Existe caso que você vai ter que fugir. Mas eu estou querendo dizer que nós estamos citando aqui, no nosso estudo, coisas que são necessárias para nós, que é o nosso trabalho, que é o nosso estudo, que é o nosso cotidiano. Em Lucas 16, no verso 13, diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de aborrecer, nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Elohim e a Mamon. Mamon, irmãos, é um termo derivado da Bíblia que é usado para descrever riqueza material ou cobiça. Essa palavra Mamon, muitas pessoas acham que isso aqui está se referindo a um Deus. Sim, dentro de um contexto do ídolo do coração é um Deus. Obrigado, é isso mesmo que eu queria dizer. Mas essa palavra é derivada da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro, opulência, magnífico, rico, copioso, abundante, pomposo, muito desenvolvido. Mas o que Yeshua estava querendo dizer, irmãos? A grande questão que Yeshua está apresentando aqui é que isso não pode ser o fundamental para a minha vida. Eu quero ler aqui para vocês um texto que eu li, que eu achei muito interessante, irmãos. Prestem atenção que eu vou ler devagar. Eu vou ler devagar. Que você vai ver se nós não nos encaixamos nisso aqui. E só o Elohim para nos livrar. Sabe por quê? Porque nós precisamos matar o nosso eu para conseguir lutar contra isso. Diz assim, ó. Eu esqueci o nome da pessoa que escreveu. Mas diz assim, ó, quem acha que está livre de uma religião, ou que acredita que é monoteísta, que acredita em um Deus, ou que não acredita em nenhum Deus, mas tem grande apreço pelo capitalismo e o consumismo, deve pensar duas vezes antes de dizer que é monoteísta ou que é ateu. Vou repetir, ó, ele está falando assim, se você é monoteísta, e se você é um ateu, você não crê em Deus nenhum, mas você tem um grande apreço pelo capitalismo e as suas vertentes, isso quer dizer que você precisa mudar o seu conceito de entender se verdadeiramente você é monoteísta ou se você é ateu. Mamon é uma palavra hebraica para tudo que personifica dinheiro. O capitalismo moderno, que é derivado do calvinismo segundo Max Weber, define que para ser feliz é preciso comprar, vender e ter dinheiro e em quantidades cada vez maiores. É o que não é o que diz a nossa sociedade. É o conceito da sociedade, da grande maioria que estão inseridos dentro da igreja. Tá? Não estou fugindo aqui só a sociedade daqueles que são ímpios, não, mas daqueles que acreditam na palavra. Sem dinheiro é impossível ser feliz. É impossível ser feliz. Então rasga Mateus capítulo 21, que o Eduardo leu. Que aquela mulher deu o dízimo de tudo que ela tinha. De toda a sua pobreza. Pobreza física, né, Léo? Define que para ser feliz é preciso comprar, vender e ter dinheiro e quantidade cada vez maiores. Nunca na história da humanidade correu tanto dinheiro como corre hoje em nossos comércios, bancos e bolsa de valores. Isso implica que a idolatria a Mamon em nossos dias é mais forte do que nunca. Porém, a filosofia de Mamon não se resume ao dinheiro. Este é apenas um objeto canalizador da verdadeira natureza do Deus Mamon. O egocentrismo. Vou repetir essa frase, irmãos. Porém, a filosofia de Mamon não se resume ao dinheiro. Este é apenas um objeto canalizador da verdadeira natureza do Deus Mamon, o egocentrismo.
O Deus Mamon está dentro de mim e de você quando nós somos egocêntricos. Só pensamos na nossa família, só pensamos nos nossos bens, só pensamos nos nossos futuros. Mas não da sociedade, não do nosso próximo, não da viúva, não do necessitado. É, verdade. E a grande maioria iria para a segunda opção, tá? Diz um ditado popular que dinheiro é poder. De fato, não é novidade para ninguém que dinheiro e poder caminham juntos. Quanto mais dinheiro, mais poder e vice-versa. E ambos são alimentados pelo ego. A sociedade moderna, ou seja, a que nós estamos vivendo, nos quer convencer que o dinheiro é felicidade. Você visualiza isso nos carros, você se visualiza na propaganda dos bancos, você visualiza isso dentro da nossa vida, do nosso cotidiano, sempre comparando felicidade com dinheiro, felicidade com a casa boa, felicidade com um carro bom. E isso vai entrando no nosso consciente, nós vamos assimilando aquilo. Se nós não estivermos com ninho com a palavra, nós adentramos nesse mundo. Ser ganancioso, egocêntrico. A sociedade moderna nos quer convencer que o dinheiro é felicidade, ao mesmo tempo em que o dinheiro é o que movimenta toda a maldade humana. Quanta incoerência! Com dinheiro se compra vidas, se vende vidas, se troca vidas. É pelo dinheiro que o tráfico de todos os tipos se movimenta. É por dinheiro que muitos casamentos vão por água abaixo. É por dinheiro que os políticos se corrompem. É por dinheiro ou pela falta dele que milhões de pessoas passam fome. É por dinheiro que se fazem guerra. Enfim, desde que o homem inventou o dinheiro, o mundo tem se tornado cada dia pior. Dinheiro tem sido um estigma terrível para a sociedade. No entanto, o sistema atual é o sistema mais dependente de dinheiro da história. Novamente, até nas igrejas Mamon está. Por isso que eu falei, pensa no conceito do monoteísmo. A teologia da prosperidade alimenta o ego dos pastores e a sua ambição por dinheiro fácil, enquanto alimenta o mesmo desejo das ovelhas. Mamon tem se disfarçado de Jesus e enganado milhões de pessoas que estão em busca de receber algo de Deus, mas não estão dispostas a obedecê-lo. Nunca uma civilização se ajoelhou tanto diante de Mamon como se ajoelha na nossa sociedade moderna. E por quê? Porque nossa cultura globalizada se baseia no imediatismo, ou seja, somos pragmáticos, e do eu e do meu. A globalização e a grande oferta financeira fizeram com que as pessoas olhassem para si mesmas e ficarem cada vez mais egocêntricas. Este é o poder escravizante de Mamon. Fechar as pessoas em si mesmas. Irmãos, eu não preciso falar mais nada depois dessa leitura. Nós estamos inseridos quando nós nos preocupamos com nós mesmos. Nós estamos inseridos quando cada vez mais nós adentramos, queremos ser engenheiros, depois eu faço um pós-graduação, depois eu faço um mestrado, um doutorado, e assim eu vou para onde eu quero ir, mas eu não paro para preservar aquilo que é o mais espiritual. E em nenhum momento eu estou falando que você não pode fazer isso. Mas eu estou querendo mostrar que se a sua essência está sendo perdida, pare o que você está fazendo fisicamente e faça uma techuvá, e retorne e adore o Elohim de Jerusalém. Esse é o momento. É o limite que nós precisamos ter, irmãos. Aí é grande questão. Marcos capítulo 4, verso 14 diz assim: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições entram sufocando a palavra e ficando ela infrutífera. Vá lá em 1 Timóteo no capítulo 6. Eu queria pegar o exemplo da Andresa, da Andresa e do Júnior, que aqui apresentaram uma criança. Andresa e Júnior e toda a congregação. Andresa,
É com S? Desculpa. Andressa e Júnior. Siga como exemplo de toda a congregação que aqui vocês apresentaram hoje a Sara. Não se preocupem em dar boas coisas físicas aos seus filhos. Preocupem simplesmente em dar aquilo que é espiritual. Porque se nós estamos dando aquilo que é espiritual, nós estamos declarando com os nossos atos que cremos que Elohim é o supridor de todas as nossas necessidades. E que Ele há de cuidar da Sara e Ele há de cuidar da Amanda. E assim serve para cada um de nós. Não trabalhe, irmãos, para você dar uma excelente profissão para o seu filho. Deixe que Elohim faça isso. Se Elohim quer que o seu filho seja um médico, Ele há de te dar de condições de você dar um estudo para ele. Mas ensina o seu filho a amar Elohim. Porque a grande questão, irmãos, nós estamos pegando este exemplo de dar boas coisas aos nossos filhos. Estamos matando a nossa natureza espiritual e fazendo com que os nossos filhos vejam os nossos maus exemplos. E você pode ter certeza que se o seu filho for seguir entre o que você fala e o que você faz, ele vai seguir o que você faz. Em vez de você dar um bom exemplo para o seu filho, mostrando como servir Elohim, você com o objetivo de ajudá-lo fisicamente para ser um bom profissional, uma boa pessoa, que é um direito seu, mas se você não preservar o espiritual, o seu filho vai morrer espiritualmente e ele vai ser um bom médico, um bom advogado, mas vai morrer espiritualmente. Em 1 Timóteo, capítulo 6, aí volta na questão, quando eu falei isso, a gente lembra, volta onde está o nosso coração, Léo. Porque se eu ensino meu filho a ser um bom médico, e não ensino a ele ser uma pessoa fiel a Elohim, um servo de Elohim, aonde está meu coração, Léo? No mesmo trilhar de Roma, irmãos. No egocentrismo. Por isso que a Paraxá, a primeira coisa que você vai adentrar a terra é trazer as primícias. Você vai subjugar a terra para ela te dar o fruto. Amém, amém. Fruto e você apresentá-lo a Elohim. Amém. A palavra, amém. Irmãos, uma vez eu ouvi uma irmã, não vou nem citar quem foi, eu e a Flavinha, nós estávamos para fazer de Sedacá, e iríamos para o hospital. A pessoa não quis deixar a criança. Ah, não. Ah, não gosto que meu filho veja gente doente. Irmãos, leva o seu filho para ver gente doente. Leve o seu filho a aprender a fazer de Sedacá. Leve o seu filho para ouvir um morador de rua idoso. Não Leve para que eles aprendam. Porque você quer criar o seu filho dentro desses parâmetros criados pela sociedade. Ah, conversar com um morador de rua. Ah, falar com uma pessoa que está doente. Ah, visitar um enfermo. Roma não faz isso. O mundo não faz isso, irmãos. É criá-lo no mundo muito gostoso de viver. E este mundo não é gostoso de viver. Não é prazeroso. Ainda mais quando tem Robertinho como irmão. Eu falo com ele que eu tenho liberdade. Ele sabe quanto eu amo. Porque vocês estão quase dormindo. Tá não? Morador de rua que trouxe? Tá. Estava catando lixo. Desculpa, achei que era morador de rua.
Às vezes nem é morador de rua, né? Amém. Eu achei engraçado que tinham esses irmãos que fazem, são irmãos, tá, irmãos? Nasceram do mesmo Pai Celestial. Que catam papelão, aí estava escrito assim, é simples, é de pobre, porém está pago. É verdade, né? Então tá bom. Em 1 Timóteo, no capítulo 6... Oi, Alberto. Fala no microfone que os irmãos da internet, eles vão ficar... mas eu tenho... Deixa eu só fazer esse comentário aqui, então. Depois você comenta, Albertinho, rapidinho. Diz assim, em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 3, diz assim, se alguém ensina outra doutrina, esse não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Yeshua HaMashiach e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Irmãos, quando aqui o Paulo está se referindo aqui no verso 9, que os que querem ficar ricos, a gente visualiza pessoas com poderes aquisitivos maiores do que o nosso. Aqui não é só riqueza de abundância, é você se dedicar simplesmente para aquilo que é físico. Aqueles que só pensam nas coisas materiais, aí é o que ele fala, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. E em muitas concupiscências loucas e nocivas, a quais submergem os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Elohim, mas tu, ó congregação Rehovot, serva de Elohim, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a paciência, o amor, a paciência e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Exorto perante Elohim que todas as coisas vivifiquem, e de Yeshua HaMashiach, que diante de Pontos Pilatos deu testemunho da boa confissão. Que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, a qual, no tempo próprio, há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Mas aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Elohim, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas gozarmos. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos e dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Tira essa concepção romana de que uma vez crendo em Yeshua, uma vez salvo. Uma vez crendo em Yeshua e obedecendo, uma vez salvo. Uma vez crendo em Yeshua e obedecendo, estamos trabalhando para a nossa salvação. Essa é uma concepção romana, de que eu não preciso trabalhar. A nossa fé, ela precisa ser vista pelas nossas obras. É o que fala Tiago. Porque se a minha fé não condiz com as minhas obras, a minha fé é morta, ela é vã. A nossa fé precisa ser vista. E não ser falada, comentada, mas vista. Em Provérbios 23, 4 diz, não se esgote, perseguindo riquezas, seja inteligente o bastante para desistir. Se você fizer seus olhos correr atrás delas, elas já não estarão mais ali.
porque a riqueza certamente criará asas como uma águia voando do céu. Moisés recorda ao povo de Israel que o cumprimento dos mandamentos de Elohim, sem desviar-se dos seus caminhos e dos seus mandamentos, recompensá-los-ia com a elevação do povo sobre as demais nações. O que eu quero mostrar? Volta lá em Deuteronômio, no capítulo 26. Fala, Roberto, você queria comentar. Eu não marquei aqui onde que está esse versículo, mas faz parte da Paraxá. E no capítulo 28, traz aqui as bênçãos, né, que o Eterno daria à nação de Israel no cumprimento e na guarda dos seus mandamentos. Mas depois ele fala assim, veja, vigie para que quando vocês usufruírem da abundância da terra, não se ensoberbeça o vosso coração. Eu acho que não é nessa Paraxá não, mas, mas fala. Tem um... Eu li isso em Deuteronômio, mas não estou conseguindo achar. Então, quer dizer, diante de todas as bênçãos que ele te dá, vigie para que você não use essas bênçãos e ensoberbeça o seu coração. Amém. Qual? 31, 20. Quando eu tiver introduzido esse povo na terra, que com juramento prometi aos seus pais, terra que mana leite e mel, e quando tiverem comido e tiverem fartado e engordado, se tornarão a outros deuses e os servirão, irritando-me e anulando a minha aliança. E quando tiverem alcançado muitos males e angústia, não é isso que o Roberto está falando, não. Mas é parecido. Ele estava dentro daquela paraxá lá da bênção que a Midian comentou, eu não lembro o nome da paraxá. Mas é uma verdade. Aqui estava falando, mas o Roberto está citando... Oi. Isso. 8, 11 a 14. Guarda-te, não te esqueces do eterno teu Elohim, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, estares fartos de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicar as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueça do eterno teu Elohim que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Amém, irmãos. Isso aí. Irmãos, lá em Moisés, aqui em Deuteronômio, no capítulo 26, eu já estou encerrando, tá? Mas eu preciso que a gente entenda isso aqui, essa parte do estudo. Lá no capítulo 26, lá no verso 18, 17, diz assim, ó, hoje declaraste que o Eterno é teu Elohim, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e dará ouvidos à sua voz. E hoje o Eterno te declarou que serás para ele um povo particular, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, em nome e em glória sobre todas as nações que criou, e para que seja povo santo ao Eterno teu Elohim, como tem dito. Elohim aqui deu um lugar de privilégio à nação de Israel. E assim também nós temos um privilégio. Nós que servimos a Elohim, que fazemos parte desse corpo, porque nós confessamos que Yeshua é o nosso Mashiach, somos co-herdeiros de todas essas promessas, somos participantes dela. E se a nação de Israel está exaltada sobre as nações, não exaltada no sentido de ter uma arrogância, de ter uma soberba sobre as demais, mas para ser uma referência de como servir Elohim, de como se voltar para Elohim, que virá o Mashiach descende dele, que deles tem a Torá, que eles estão dentro desse conceito voltado, e Yeshua ratifica isso lá na parábola com a samaritana, se eu não me engano. Ou seja, nós precisamos entender que Elohim, pela obediência a nação de Israel será exaltada sobre as demais, como referência. Da mesma forma somos nós, irmãos. Da mesma forma somos nós. Nós seremos exaltados no sentido de ser uma referência espiritual. De ser uma referência espiritual que eu e você, qualquer um de nós que proclamamos a Yeshua como nosso Mashiach, que servimos ao único Elohim, o Errad de Israel, nós temos que cumprir. Isso aqui não é obrigação de um e de dois. Não é de quem ensina ou de quem canta, é de todos. Todos têm essa obrigação. Nós somos a carta, como diz Paulo, do Mashiach.
A carta, embora você não veja a pessoa, a carta ela representa os sentimentos e o desejo que aquela pessoa que escreveu, da pessoa que escreveu. E nós somos essa carta. Nós precisamos expressar os sentimentos e o desejo de Elohim. Se nós expressarmos o nosso egocentrismo, os nossos desejos, estamos trabalhando para o reino de Roma, não para o reino de Elohim. Hein, Francisco? A Torá é muito sábia, né? Quando vem traçando numa ordem cronológica esse fato. Primeiro ele vem trazendo todas a injustiça, aí depois ele traz os erros, as maldições, as bênçãos, e no final Moisés coloca diante do povo a renovação da aliança, né? Reconheça tudo isso, reconheça que você não pode se ensoberbecer com as coisas que Elohim tem te dado. Reconheça e venha agora assumir uma posição diante de Elohim para renovar essa aliança. Amém. Amém. Em Atos capítulo 20, irmãos, no verso 32, só para deixa eu lendo, vocês podem anotar depois ler em casa. Diz assim, ó, agora, irmãos, encomendo-vos a Elohim e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos proveram o que me era necessário e os que estão comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do nosso próprio Machia. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Você lembra quando nós recebemos isso? Quando nós aprendemos sobre Tzedakah. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Irmãos, a vida com Elohim ela é distributiva. Não sei se eu posso dizer assim. Posso? Distributiva, está certo? Ela é distributiva. Você tem que contribuir com a sua fé, com os seus bens materiais, com as suas orações, com o seu tempo, com a sua dedicação, com a sua família. Ela tem que ser distributiva. Se ela não for distributiva, ela é egocêntrica. Ela é uma fé que só serve para você e olha lá se serve para sua família. Não serve, só para antecipar. Mas a nossa fé ela precisa ser distributiva. Você lembra quando Nabucodonosor tem aquela visão, ele com seu reino, ele dominando sobre todas as províncias circunvizinhas a ele, e onde ele tem aquele sonho que ele era uma árvore que foi cortada. Você lembra do conselho de Daniel? Daniel, sem temor nenhum, foi à presença do rei e anunciou: rei, essa árvore que será cortada é o seu reino. Mas agora reconhece, toma o meu conselho. O que ele aconselha? Retorne, rompa com seus pecados e pratique a tzedakah. Ajuda ao necessitado, ajuda a viúva, aos pobres, que quem sabe assim prolongará a sua tranquilidade. Irmãos, a vida com Elohim ela é distributiva. Se ela não for distributiva, ela é egocêntrica. E se ela é egocêntrica, ela é sua. E ela não é do Elohim. Ela é do reino de Roma. Mateus 16, para nós encerrarmos. Por isso, irmãos, a palavra diz assim, por isso que eu falei, caiam desse conceito de que uma vez crendo em Yeshua, uma vez salvo. Uma vez crendo em Yeshua e obedecendo a sua palavra, uma vez salvo. Isso eu ratifico, mas obedecendo a sua palavra. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem pela qual ninguém... Nós estamos aqui passando pelo processo da santificação, aprendendo que o egocentrismo não serve para nós, aprendemos que esse mundo capitalista não serve para nós, aprendemos que precisamos trilhar outro caminho, e não o caminho de Roma. Em Mateus 16, 24, diz assim, eu quero ir lá com você. (16:24) 16:24 diz assim, então disse Yeshua aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? É lindo a gente pegar esse contexto e falar assim, aquele que perder a sua vida, ele vai achá-la. E aquele que encontrar a sua vida, ele vai perder. Dá a parecer que eu preciso viver igual os discípulos viveram, né?
vou sair andando pelas cidades, não vou trabalhar. Não é isso que Yeshua está falando. Ele está falando que se você deixar de viver o seu egocentrismo, você encontrará a vida. Porque você entenderá que o seu verdadeiro sentido está no espiritual. Mas se você busca simplesmente viver no seu egocentrismo, ou seja, procurar achar a sua vida neste mundo, você vai perder a sua verdadeira identidade, que é espiritual. Você vai perder a sua verdadeira essência. Aí você pega aqui que Yeshua fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, renuncie a sua mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, uma estaca romana. Por que Yeshua fala toma a sua cruz, Eduardo? Por que Yeshua cita uma crucificação romana? Porque não existe tomar a cruz dentro de um contexto judaico. Não era uma punição estabelecida pela Torá a condenação na cruz. Existia o apedrejamento, existia o sufocamento, não enforcado, existia outras condenações, mas não essa. Por que Yeshua fala, toma a sua cruz e siga-me? Porque se você for contrário aos padrões do mundo, Roma há de crucificar. Eu vou repetir o que Yeshua está dizendo. Que se você for contrário aos padrões de Roma, se você não viver o egocentrismo, com certeza a cruz há de te encontrar. Porque você é contrário aos padrões de Roma. E as punições de quem não era romano, quem não era um cidadão de Roma, era morrer na cruz, como morreu o nosso Mashiach. Mas Yeshua está dizendo que você só vai tomar a punição da cruz, que é uma punição romana e física, se você perder a sua vida. Se você for contra os padrões romanos. Agora, se você for contra a aceitação de Roma, você não vai ser condenado pela cruz. Você vai continuar naquela vida tranquila, aquela vida egocêntrica, aquela vida onde seu filho se torna um médico, um advogado maravilhoso, um excelente profissional, aquela vida onde tudo é maravilhoso, onde esse mundo não temos pessoas sofrendo, onde nós não precisamos viver em sociedade, onde eu não preciso enfrentar os problemas do meu irmão, porque é problema do meu irmão, não é meu. Esse dia eu estava conversando com o Roberto, ele falou assim, Francisco, por que você não fica mais na congregação? E às vezes a gente quer fugir dos problemas, mas a gente tem que ajudar, irmãos. Se nós não ajudamos, nós somos egocêntricos. Eu espero que vocês possam ter entendido, que eu tenho certeza que Elohim, eu já passei demais. Fala, minha amada. Amém. A Midian está falando que quando nós saímos da ilha, o Eterno falou que nós teríamos tudo dele se ele tivesse tudo de nós. O tudo de nós é a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso desejo de servi-lo. Irmãos, é isso que nós precisamos viver. Se nós aprendermos isso, nós verdadeiramente encontraremos uma cruz que nos crucificará. Porque Roma crucifica aqueles que são contrários aos seus ideais, às suas vertentes. E nós precisamos encontrar essa cruz que vai nos condenar. Mas nós encontraremos o galardão que há de nos salvar e nos dará a vida eterna. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde nesse Shabat. Que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos fazer uma testivá na presença dEle. É o que nós queremos. E oramos ao nosso Elohim e cremos que Ele há de fazer se verdadeiramente o pedirmos. Amém? Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai veishmereha. Yeha Adonai panaveleha virrunica. Issa Adonai panaveleha viasimileha shalom. Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o nosso rosto e nos dê a paz. No nome de Jesus, Yeshua, nosso Messias. Amém. Shabbat Shalom para todos.